Para tornar possível essa viagem, para tornar possível essa visão interior, é preciso desimpedir o caminho que possibilita essa faculdade de ver. Jung, começando aqui a semana. Oiba, bom dia. Escolhi uma frase do Jung para começar, estava estudando e selecionei essa frase. Então, bom dia, muito obrigada. Alubrati, muito obrigado por essa oportunidade desse circuito de lives, né? Experiências transpessoais na vida cotidiana. Então, a gente continua aí a semana com esse bate-papo. Oi, Claudinha. Bom dia, Sônia. Falando um pouquinho aí do cotidiano e como acontecem esses momentos transpessoais na nossa vida, baseado então aí nesse estudo do Caminhos da Realização, do Jean-Yves Lilup, dos medos do eu ao mergulho no ser. Oi, Bárbara. E daqui a pouco eu vou entrar então com a Bárbara, né, para contar uma história pessoal, onde ela viveu uma experiência transpessoal. A gente tem visto aí, a programação da semana tá incrível mesmo, Claudinha. Tá lá, tá aqui no site no Instagram da Alubrati, também tá lá no Te Cuida. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante. Oi, André. É isso aí, programação. Bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui a essa live, que depois fica gravada aqui no Instagram da Alubrati, também lá no Te Cuida. E a gente então aí tem a semana... a Bárbara tá amando. Oi, Ju. Bom dia. Anelisa, olha quanta gente linda, maravilhosa. Outra coisa que aconteceu esse final de semana, gente, a arte terapia presencial aqui em São Paulo, ali no convento. Que saudade, gente, vendo essas postagens. Nossa, que maravilhoso, né? Então, para quem não conhece a Alubrati, ela é referência em pós-graduação de psicologia transpessoal, referência aqui no Brasil e também na Europa, né? E bom dia, bom dia. E esse final de semana, depois de um longo e tenebroso inverno, tivemos um módulo presencial, né? Desde que começou a pandemia, os módulos foram para o online. E a gente sabe o quanto que é maravilhoso estar lá junto, trocando o guache, o giz pastel, pedindo emprestado uma folha A3. Quem já viveu isso sabe como é maravilhoso trocar a prática ali ao vivo. Óbvio que o online tem todas as vantagens da gente estar em casa, não ter que pegar trânsito. E também a gente possibilita aí ao curso ir para outros estados, né, para outros lugares do mundo até. Mas foi maravilhoso ver aqui. Vou ler rapidamente então o texto que inspirou essa série de lives. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode fazer aí. Mas eu vou ler rapidamente então o texto do Lilup. Nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência, experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer um elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada. É o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. Pessoas que viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. Nesse caso, é o terapeuta que deve aprender a integrar de um estado de consciência a um estado de consciência normal. Então, o terapeuta, né, ele fala que a gente está vivendo e errou. E, de repente, uma experiência transpessoal nos toma de um só golpe. E aí pode dar um problema da pessoa não conseguir ligar
o estado dela de antes com o de depois. O terapeuta, o Edri, é quem faz essa ponte, né? E aí eu escolhi quando eu estava estudando esse texto no CIT, eu falei, gente, mas a gente tem outras experiências transpessoais que também são importantes, que também devem ser integradas, né? Bom dia, Adri. E que a gente pode contar, né? E Fabiana, que a gente podia contar essas experiências aqui ao vivo, outras pessoas dessa maneira vão reconhecer as suas experiências transpessoais. E experienciando, né, o que é uma experiência transpessoal, fica mais fácil de a gente entender esse termo transpessoal que precisa, na minha opinião, merece ser divulgado, mais e mais pessoas saberem sobre a psicologia transpessoal. Então eu queria pedir muito que quem está aí ao vivo agora, por favor, aperta no aviãozinho e compartilha essa live, né? Porque quanto mais pessoas souberem integrar as suas experiências, né? Mais pessoas bem resolvidas no mundo. Quanto mais pessoas bem resolvidas no mundo, melhor o mundo fica, né? Então, vamos compartilhar essa live para chamar mais gente aqui para ouvir sobre isso, né? Então, eu convido todos aí a clicar no aviãozinho e trazer gente para cá junto com a gente. E agora eu vou chamar então a Bárbara. Bárbara, tudo certo aí? Bárbara maravilhosa. Nada, né? E então a Bárbara vai entrar já já. Obrigada, pessoal, pelo coraçãozinho que estão apertando aí, curtindo a live. Olha como está linda, radiante. Bem-vinda, muito bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. A carinha um pouquinho mais redondinha, né? Claudinha tá falando, Bárbara linda, ela tá linda. Ai, obrigada. Por que a sua cara tá um pouquinho mais redondinha, Bárbara? Porque eu estou vivenciando a lua cheia, né? Tem uma dentro de mim crescendo. E aí fica. Como cresce? E como está sendo essa experiência de gerar uma nova vida, trazer um ser para essa terra? Ah, então. A gente falando de experiência transpessoal, eu acho que a mais recente, assim, que eu vivenciei foi na descoberta da minha gestação, da minha. A Sandra T participou e foi, Ativamente. que foi um momento muito, eu acho assim, que foi muito diferente para mim, né? Saber dessa gestação, mas o dia que eu realmente tive certeza que eu estava grávida foi uma manhã que eu acordei e eu tive um contato assim com uma dimensão. Eu fui tomada por um sentimento tão diferente que é até difícil assim de trazer aqui em palavras o que passou por mim, mas eu lembro que foi uma manhã de segunda-feira, eu despertei e veio muito forte em mim que você está grávida. E fisicamente não tinha indícios ainda, né? Tanto que até o meu ciclo menstrual ele estava ainda alinhado, estava dentro dos dias, né? Mas aquela manhã me desceu e eu tive uma sensação de ciclo de vida, como se naquele momento eu tivesse o contato com uma sabedoria e uma consciência de que a vida é um ciclo, né? E aí nesse momento eu entrei assim numa, numa nuvem assim, de sentimentos, de emoções, eu falei, eu acho que eu tô grávida realmente, né? Daí eu fui buscar todos os meus recursos. Aí a carta, o oráculo, é Sandra Tia.
E a coisa mais científica, né, dos testes realmente foi só para noite, para o final do dia. E você tinha planejado? Eu sei a história, mas vou perguntar porque eu sei que nem todo mundo sabe aí, né? Então, como a Bárbara disse, participei ativamente dessa descoberta. Conta para eles, Bá. Sim. Eu passei o dia tomada, né, por muitas emoções, por muita dúvida. Eu tinha uma sensação de que será que isso poderia acontecer realmente comigo? Porque é uma outra dimensão, né? A gente gestar uma vida, nós gestarmos uma vida é uma coisa tão além, assim, quando nós estamos vivenciando, né, algo tão diferente. E então eu passei o dia pensando se realmente eu estaria, né, gestando uma vida. E aí eu resolvi buscar os meus recursos, né? Então eu tirei um tarô e aí a minha interpretação, né, saiu a roda da fortuna, que é o ciclo da vida, que foi a sensação que eu tive, né? Em alguns momentos nós estamos em cima, estamos embaixo, e tem essas mudanças muito repentinas, né, das nossas experiências. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, ai, eu acho que tô grávida. Eu falei, não, peraí, vamos fazer um oráculo. Aí eu fiz um oráculo em casa, que eu pego uma sulfite e eu pego o guache, eu pingo alguns pinguinhos na sulfite com um guache, depois eu dobro em quatro e eu abro e eu faço também a minha leitura. E aí, quando eu abri o oráculo, a minha. Nem sei se ela tá aqui, senão eu mostraria. Quando eu abri a minha folha, tinha um útero, tinha um. O próprio, a bacia, né? Tinha a bacia, o desenho da bacia e dentro, assim, o desenho do útero. E aí eu olhei e falei assim, ai, se comunicando, essa imagem, né, se comunicando comigo, eu entendi. Falei assim, acho que eu estou grávida. Mas aí, ainda não contente, chamei a Sandra Ti. Falei, por favor, compartilhe isso comigo, eu preciso falar com alguém. E aí, a Sandra Ti fez um atendimento comigo com a mesa radiônica. Fechou. E aí, isso acho que já era próximo da noite também. Isso. E aí ela falou: bom, Bárbara, aqui no seu campo tá dizendo que você tá grávida. E é de um menino. Eu falei, eu falei, então estamos grávidos, né? Eu e meu esposo. E nisso eu também compartilhando com o meu companheiro, né, as sensações que eu estava tendo e o que eu sentia. E aí depois que eu fui realmente fazer o teste, ter a confirmação de que realmente Conversar eu estava grávida. E no, do é isso. Noah, e é um menino mesmo, é um menininho. Mas antes disso, eu estava tendo bastante comunicação em relação à gestação, né? Bastante sonhos, recados que vinham para mim, mensagens para eu desacelerar. Era um tempo que eu estava trabalhando bastante, né? Então estava pedindo muito para eu desacelerar. Sonhos com maternidades, com bebês, meninos mesmo, com animais, de figuras maternais, né? E aí veio a confirmação. E agora estou aqui na lua cheia, gestando, com a barriguinha crescendo. Mas o mais interessante que eu acho, Bah, é que você não estava num processo de tentar engravidar, né? Não era, porque senão tudo, aí talvez a gente pudesse estar distorcendo um pouco a mente, sei lá. Mas o legal é que eu achei que
não era esse o caso, né? Você estava vivendo a vida aí normal, né? Tranquilamente. E o Noah falou: Eu vou agora É o momento. nessa espaçonave, né? E foi o tempo dele, né? Isso, E não era planejado mesmo, né? isso. Mas, então assim, não estava esperando, não esperava que aquele mês eu pudesse, né, estar gerando aí uma vida, mas eu estava, estou. Está. E o que eu sinto, assim, é todo esse cuidado que a gente recebe, né, quando nós estamos abertos de, por exemplo, de sinais, assim, que eu fui recebendo, né, então eu acho que isso já foi toda uma preparação, realmente, né, para que eu pudesse receber essa vida. Então, começando com as mensagens que eu recebia de que eu precisava desacelerar, aí já tinha todo um cuidado, né? Tanto comigo quanto com a vida que estava por vir. E um dos sonhos antes que eu tive, que foi que depois eu entendi que era um símbolo, né, de que eu receberia uma vida, foi um sonho que eu recebi era um leão, um filhote leão, e ele se transformou em um índio. E esse índio me entregou 9 grãos de café. Ele entregou na minha mão 9 grãos de café. E eu não tinha entendido esse sonho, mas eu lembro que o sonho me deu uma sensação muito boa e era como se eu estivesse recebendo um presente ali. Uau. E esses símbolos, esses arquétipos, têm uma representação muito grande de força também para mim, né? Tanto o leão quanto o índio, essa figura indígena. E os grãos de café, ainda não sei porque é um grão de café, mas vieram os grãos de café. Mas o número 9 E, e o 9, né, que é o número da gestação, são os 9 meses, né, que nós uhum. estamos aí uma vida. E quando eu sei que esse sonho me gravou muito, eu fiz o mandala desse sonho, escrevi esse sonho, mas eu não entendi o significado dele. Eu sei que ele foi muito forte para mim. E aí, depois, quando eu descobri que eu estava grávida, que eu entendi o sinal desse sonho, assim como outros também que eu fui recebendo. Então, estar ligada a esses sinais, né? Tudo isso que vem para nós, que vai além dessa nossa consciência usual, né? A gente podendo pegar todos esses símbolos que nos aparecem, toda essa comunicação do nosso inconsciente, o quanto isso vem nos preparar. Eu acho que isso é uma das coisas que você até iniciou, uma das palavras, né? Lendo o texto e trazendo um pouco essas experiências numa certa patologia ou numa experiência é, mais de delírio ou relacionado à doença, né? Mas poder trazer essas experiências como um ponto de transformação também, curativo, experiências que vêm nos proporcionar, nos preparar, né, para momentos que nós iremos vivenciar, né? São experiências de transformação. E quando nós estamos atentos a essas experiências, por mais que nós não entendemos a real comunicação que há ali, né, a mensagem que realmente está sendo passada para nós, de uma certa forma, recebendo essas mensagens, recebendo essa comunicação, tendo essas sensações, nós somos transformados e preparados, mesmo que inconscientemente, né? E aí, depois que tudo vai se fechando, nós entendemos, né, por que nós passamos por algumas experiências, o que são essas imagens que vêm até nós, né? O meu corpo, ele já entendia que eu estava sendo preparada para gestar uma vida e que
em alguns e também que eu estava antes de saber com uma vida dentro de mim, né? E o meu corpo já sabia de tudo isso, né? Que já tinha uma transformação ali. E aí eu tenho contato com as imagens, nós temos o contato com essas imagens arquetípicas relacionadas a essas fases, né? Uhum. E quando nós damos atenção a essas imagens arquetípicas e trabalhando com essas imagens, né, podendo trazer a interpretação dessas imagens, aí vamos compreendendo as mensagens que acontecem, né? Mas são imagens que já estão ali, já estão explicando tudo. É a gente que não tem muita consciência, né? Oba, e como que ficou a sua consciência anterior de não ser mãe para essa nova consciência, né, de Uhum. ser mãe? Como que é isso? Ai, é, eu até lendo um pouco, você falando agora me veio até um certo entendimento, assim. Depois da minha gestação, eu comecei a me interessar muito novamente pelo livro da Deusa Interior. Hum, E lendo o livro, a gente percebe alguns aspectos em nós que muitas vezes ou são muito ressaltados, né? Aparecem em nossa personalidade muito ressaltados e outros negligenciados, né? Antes, eu tinha muito em mim a deusa Deméter, que ela vem nessa imagem da mãe, né, daquela que nutre, daquela que cria, e ela era uma imagem muito negligenciada em mim. Claro que de outras formas eu nutria, eu criava, mas na mãe em si, né, na criação de uma vida em si, eu eu não tinha, não voltava muito a minha atenção para isso. Eu sempre achava que não era o momento, né? E de uma certa forma eu acabava rejeitando essa parte, né? E que junto, talvez eu poderia até rejeitar algo que seria necessário para mim, o meu próprio nutrir, as minhas próprias criações. E porque como eu rejeitava essa parte mãe, junto iam outros aspectos, outras virtudes também que seriam necessárias para mim. O nome do livro é A Deus Interior. Deixa eu pegar ele. bom dia, pessoal que está entrando. Obrigada aí pela presença. É isso. Adeus. Aqui é uma Uhum. psicologia mais feminina, do feminino, né? E ele traz para entender alguns aspectos da mulher e os arquétipos, né, que a mulher muitas vezes se depara em algumas fases da vida, que são essas forças mais instintivas, ele traz através das imagens das deusas da Grécia, né, gregas, e aqui ele traz 6 deusas. E aqui tem um teste para você ver qual deusa que você mais, né, tem presente, quais são os aspectos instintivos que você mais tem presentes na sua personalidade e aqueles que são mais negligenciados. E eu tinha a Deméter muito negligenciada mesmo na minha personalidade, né? Quando eu me deparei com a gestação, Hum. essa deusa, naturalmente ela surgiu em mim, a Deméter surgiu em mim. Então eu permiti, de certa forma, vivenciar também os aspectos mais maternais, de querer olhar muito mais para mim. Claro que era um olhar que eu já poderia ter um cuidado maior comigo em relação ao corpo, à alimentação, a tomar alguns cuidados, né? Mas com essa fase que eu entrei, que eu agora comecei a vivenciar, eu trouxe um olhar ainda mais cuidadoso, ainda mais nutridor,
né? Porque eu penso Uhum. nessa vida que está comigo. Então, Não, quando é só pela gente, às vezes a gente negligencia, uhum, né? Mas agora, por conta que você está gerando aí o Noah e depois você ainda vai, daqui a pouco, amamentar, ainda vai ter essa. Você vai cuidar mais de você por ele, né? Isso uhum, é um pensamento muito bonito, né? Que é uma consciência, eu acredito que a gente. Uma vez eu tive essa consciência numa palestra que falava sobre cuidar da saúde, cuidar da gente mesmo, né? E aí nessa palestra falava assim: a gente ama tanto o outro e quer cuidar tanto do outro, é, só que se a gente cuida da gente vai ter um ser humano mais feliz ali, vai ter um ser humano mais inteiro, vai ter um ser humano saudável em todos os aspectos, e isso é bom para o outro também, né? Só uhum, que nem todo. Você agora tem essa consciência mais aflorada, mas nem todo mundo tem essa consciência. Muitas vezes as pessoas querem que o filho vai no médico, o filho vai no dentista, o pai vai fazer os exames, a mãe vai não sei o quê. E aí toma, eu tenho uma amiga que eu indiquei o meu médico para ela e ela levou a mãe e faz o tratamento para a mãe. E aí ela está passando por certos problemas. Eu falei, mas você não foi no médico que eu te indiquei? Não, eu levei minha mãe. Eu falei, então leva você. uhum. Não, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho não sei o quê. E aí fica se negligenciando, né? Mas se a gente tivesse essa consciência de eu cuido de mim também pelo outro, né? E é Uhum. maravilhoso isso. Que E, lindo. e poder dar continuidade a esse cuidado, né? Porque trazer esse nutrir, esse cuidado só num aspecto de mãe, mas com esse outro, né? É muito raso para aquilo que realmente é esse cuidar e esse nutrir, esse arquétipo que vem para nós, né? Essa Deméter que vem para nós. Ela é muito mais do que você cuidar desse outro. Existe um cuidado para si próprio, né? E de você poder se nutrir para que você possa nutrir esse outro também. E é como você falou, se você se nutre, tem uma pessoa aqui feliz, né? E o quanto que a nossa felicidade atinge esse outro também. Amar o próximo como a si mesmo. É isso aí. Mas é Uhum, importante o equilíbrio, né? De a gente se amar, né? Tem gente que ama aí os animais, por exemplo, tem toda uma causa vegana e tal, mas às vezes se negligencia, né? uhum. E, ou a terra, a mãe terra, ou o que quer que seja, qualquer coisa, tudo começa na gente. Se a gente se voltasse para si, é que parece muito com egoísmo, né? Mas não é. Na verdade, depende muito da motivação também. Sim, com certeza. Se O você. egoísmo separa, né? O autocuidado ele une todo mundo, né? A gente se percebe pertencente a um sistema que está tudo interligado, né? Uhum, sim, de Que fato. maravilhoso, Esse autocuidado, ele atinge o outro, né? O com egoísmo, certeza. de certa forma, ele isola, ele afasta o outro, né? Ele é um movimento diferente, né? E também o egoísmo, ele não reflete um amor consigo, né? Não quer dizer que Não. você está amando realmente assim. Pode ser até um modo de proteção. E entra até numa certa agressividade também, né? Em que você pensa em trazer esse amor para você e esse amor ele reflete numa certa agressividade com o outro, de não me tire nada, não me tome nada, né? Ah, eu tô fazendo por mim. Uhum, E aí as relações começam a ser negligenciadas, e claro que isso também traz um sofrimento, porque começam a gerar conflitos. uhum. E aí, gerando conflitos, é mais uma coisa para você lidar, né? É. Vai.
E, e aí você não consegue trazer essa energia para você desse autocuidado, desse nutrir, porque você fica se resolvendo com esse outro, se resolvendo com você, lutando com esse outro, conflitando, né? Mas até voltando assim na gestação, em relação ao desacelerar que eu falei para você, né? Eu já podia ter desacelerado antes, eu não precisaria esperar uma gestação para eu desacelerar. Porque de uma certa forma já estava começando a trazer um sofrimento para mim. Porque eu queria cuidar muito desse outro. Então, todos que vinham para mim, de certa forma, eu queria acolher. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e psicoterapeuta transpessoal e eu trabalho em atendimentos individuais. E chegou um momento que eu estava querendo acolher a todos, então eu procurava um espaço e colocava uma pessoa e trabalhava de manhã e ia até a noite, e às vezes precisava encaixar alguém, colocava no horário do meu almoço, né? E aí, cadê esse cuidado também comigo, né? De eu querer ajudar a todos, de eu querer acolher a todos, não queria dizer não a alguém. Eu sentia que eu já tinha uma responsabilidade com esse outro quando ele vinha me buscar. Se ele me procurava, eu tinha essa responsabilidade de acolher esse outro, de receber, de atender, né? E a mim? Eu procurava um espacinho ali e o outro para mim. Mas eu comecei a negligenciar esse cuidado comigo. E eu sentia muito cansaço. Chegava à noite, estava cansada. Chegava o final de semana, parecia que já estava curto para mim. Né? Para eu conseguir restabelecer as minhas forças, um final de semana já não estava mais sendo suficiente para eu poder descansar. Né? E eu já sentia que eu precisava desacelerar. Mesmo assim, eu ficava pensando, como que eu vou fazer para eu desacelerar? O que eu faço? Eu fecho minha agenda, então, nossa, mas se eu fechar, eu vou ficar falando não para as pessoas. E aí, às vezes, vinha um ou outro, eu falava não, aí chegava outro e falava sim. E aí, quando eu soube da gestação, eu falei, não, realmente eu vou desacelerar. E eu comecei a dizer muitos nãos, a direcionar essas pessoas para outros profissionais, né? E aí eu coloquei um número que eu senti que era confortável para mim, mas ainda vivenciando uma outra questão, que é uma certa exigência social, né, que a gente acaba vivenciando, e ainda mais morando em São Paulo, a gente sente ali um inconsciente coletivo muito forte em questão a produção, a trabalho, a aceleração. Eu ia totalmente, eu comecei a caminhar contra esse fluxo. Né? E foi também uma confusão muito grande de eu poder me permitir a vivenciar esse caminho contrário, de um inconsciente que estava muito forte ali. Né? Então, os momentos que eu podia descansar, aí vem o sentimento de culpa. Enquanto está todo mundo acelerado, o dia está acelerado, as pessoas estão trabalhando 8, 11, 12 horas por dia, você está descansando. Né? Parece um crime, né? O que você está fazendo? E, e aí, trabalhando com tudo isso também comigo, né? Em poder me permitir dizer, mas eu posso. Né? Eu posso estar em casa um tempo descansando, eu posso sair para fazer o exercício, eu posso, né, sair para tomar um suco, eu tenho esse tempo para mim. Uhum. Eu posso fazer minha terapia, eu posso sentar, ler um livro ou não fazer nada, ficar deitada, Isso. né? Simplesmente. Então, esse esse momento assim de desacelerar é tanto uma luta pessoal, né, como uma luta coletiva também.
E eu Uhum. vejo que muitas pessoas sofrem com isso, porque dentro da clínica é uma das maiores reclamações que existem, que são de pacientes que dizem que querem parar, que querem descansar, mas é como se não tivesse essa permissão desse desacelerar. É como se, Sim. hoje eu tô de folga. Que eu vou fazer? Eu preciso produzir, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu vou ficar o dia inteiro no sofá, eu vou ficar assistindo televisão, eu vou ficar lendo livro. Eu preciso ter alguma coisa para mim, eu preciso ter alguma atividade, né? E sendo que isso, realmente, o desacelerar, ele é preciso também, ele também é um produzir. Né? Você também está produzindo alguma coisa. Você pode sentar, não fazer nada, não se mexer, não pegar um objeto, não fazer nada. Você está produzindo alguma coisa, mesmo que seja para você. Né? Mesmo que seja produzir um silêncio, Uhum. produzir um bem-estar, produzir uma paz. E que vem aí também essa busca dessas experiências transpessoais. Olha, e o Viver Ser Feminino tá falando. Só acordei para isso depois que adoeci, né? Porque a gente entra na neurose, a neurose adoece, né? Daí você vai. E aí depois aproveita para ler meu livro. Ah, André, maravilhoso. Põe o nome do livro aí, André, para as pessoas, sobre um romance, o primeiro romance sobre enneagrama. Uhum. Mas o que a Bárbara está falando é que até ler pode ser uma tarefa, e essa a pessoa que falou viver ser feminino, que a gente adoece pela neurose de busca de preencher o tempo todo, né? Óbvio que ninguém também vai ficar o tempo todo sem fazer nada. É o equilíbrio, né, que a gente está buscando, é o caminho do meio, né? Uhum. E de tirar a nossa própria obrigação em cima disso, que é aí onde. Ó, põe o nome, André. Cadê o nome do livro? Já que você tocou no livro. Não é hehehe, não, o nome do Não livro. é o livro do André, não. É De Volta ao Lar, uma coisa assim. Eu não lembro. Isso. André Pralon. Não lembro. De Volta para Casa, alguma coisa desse tipo. André, me ajuda. Bah, mas eu queria agradecer muito de você compartilhar essa história, lembrar as pessoas que é, a gestação também é um momento transpessoal, onde a gente transcende o mundo físico, de alguma forma, e espiritualmente a gente se conecta, né, com o outro mundo, com outra realidade, de é, trazer para cá um novo ser, né? Da forma que a gente acredita, assim. Então, a, e tudo que isso engloba, né? Toda a nova consciência que isso traz. Olha lá, de volta para casa.com.br. Quase eu acertei. Isso também cuidar, né? A Adri falou aqui. Uhum. Isso de alguma coisa que a gente falou? Eu acho que se permitir desacelerar é um autocuidado, né? Uhum. E ler é um. Claro, com certeza, nós precisamos desses momentos de pausa, né? Com certeza. Nós fazemos parte desse ciclo e, né, se nós pudermos observar a natureza, algo que estiver próximo a nós, o quanto há essas pausas na natureza, né? Até nas árvores, nas plantas, existem as pausas, né? Inverno. Existem o inverno, você falou do inverno, né? Então, esse momento que nós passamos de inverno, que é o momento de nós nos recolhermos, nos Uhum. nutrirmos, né? Termos aí a nossa energia para depois nós colocarmos para fora, né? Assim como a árvore que tem a seiva, né? Que no inverno vai para as raízes e no momento de dar fruta ela sobe, né? Então é o momento de recolhimento e é o momento de dar o fruto, né? Então é necessário, é um ciclo necessário.
né? Sim, sim. Tem uma pessoa comentando que é de dar conta de tudo, né? O viver ser feminino. E chegando mais gente, eu agradecendo a presença de todos. Sim, de cuidar da família, dos filhos, da profissão, de dar conta de tudo, mas na verdade não damos conta de tudo, damos conta do que dá, é realmente, sem se cobrar, né, gente? Porque hoje é dito, né? Vai pra academia, tem um filho, Planta seja uma árvore, escreve um livro, medita. boa esposa, boa profissional. A gente foi doida. Eu queria te agradecer, como eu tinha combinado essas lives, a gente está fazendo um formato um pouco mais curto. Vai ficar gravado aqui no Instagram da Lubrati. E aí, para amanhã, vou falar com a Tânia Lima às 13 horas. Amanhã, horário diferente, falando com a Tânia Lima. E durante a semana, depois eu vou falar com o Bruno na quarta. Vou falar com a Deusa na quinta-feira e na sexta com o Fabrício, do Segunda-feira Sua Linda. E mais todas as histórias têm sido fantásticas, né? E eu espero que todo mundo tenha criado uma nova consciência, né? Ó, muito linda essa live, gratidão, eu que agradeço. Não estou conseguindo acompanhar, mas eu estou adorando fazer circuit lives, estou adorando ver todo mundo aqui presente, participando das lives. E é isso, vamos ver que outras histórias, né, que vem aí nessa semana e na próxima, para a gente se conectar mais e mais com a nossa transpessoalidade. Estou... Obrigada, Bá. Obrigada, muito obrigada pelo espaço. Fico muito contente. Acho que nem era muito isso que a gente ia falar e entramos no assunto da gestação, né? Olha que incrível. E estamos. É o que o campo, o campo que manda, Vá. É o que... Um beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom.